Boa noite, seja bem-vindo ao nosso primeiro Resta Conversa. E o assunto a ser debatido hoje pelos nossos entrevistados, qual que é, Gabriel? É palavrão, Jéssica. Jéssica, você fala palavrão? Não tenho muito hábito, não. Quando você chuta o dedo na mesa ou tem que falar, tá estressada, você não fala nenhum palavrão. Caramba, droga, que saco. Caramba, droga, que saco. Será que são palavrões, Jéssica? Bom, a gente foi até as ruas do centro de Bauru para saber a opinião das pessoas sobre o que elas pensam sobre o palavrão. Roda VT. Eu falo. Eu falo sim. Às vezes falo. Eu acho ruim, tá? Até mesmo ensino ele a não falar palavrão, né? Eu acho ofensivo. Mas você fala. Eu falo nervoso. Você fala na hora de ensinar também. Na inclusão se eu falo, mas eu não ensino ele a falar não, entendeu? Eu acho revoltante, acho que não tem necessidade. Eu sei que eu erro em falar, mas uma vez ou outra, que não ofenda, que não denigre a imagem de ninguém, eu acho que não tem tanta importância. Olha, eu acho que todo mundo, nem que seja em pensamento, fala, né? Mas a gente procura 99% não falar, né? Negativismo, né? Baixo astral. O engraçado é que ninguém agora fala mais palavrão, né? Na frente das câmeras. Para conversar um pouco sobre palavrões, nós vamos conversar aqui com a psicóloga Maura Petrucelli. Ela é psicóloga especialista em terapia comportamental. Ao lado da Maura está o grande antropólogo Cláudio Bertoli, também livre docente, doutor, mestre, enfim. Quer que eu dê seu currículo inteiro? Acho que não é necessário, senão a gente ficaria o programa inteiro aqui. E a pedagoga Sandra Boconcello, ela é psicopedagoga e diretora escolar. E para a gente começar, né, essa nossa conversa, eu vou perguntar para Maura. Maura, você fala palavrão? Pouco. Não vou dizer que não, porque eu acho que seria um risco. Mas não é comum, não faz parte do meu cotidiano. Eu uso expressões que são negativas, como ela deu um exemplo, ai que saco, né? Ai que meleca, né? Que são palavrões polidos, que expressam o desagrado, a dor, o impulso, a raiva, mas não tenho o hábito de falar palavrões mais pesados, vamos dizer assim, se é que a gente pode chamar de pesados. Exatamente, curioso essa observação. Palavras como saco, meleca, não são propriamente palavrão, mas depende muito da entonação e de como você fala, né? Exatamente. Se eu disser, por exemplo, aquela fulana é um saco, né? Talvez seja mais pesado do que dizer que ela é foda, por exemplo, né? Que pode ser entendido como uma pessoa demais, uma pessoa brilhante. Muitas vezes o palavrão, dependendo do contexto, culturalmente ele assume uma posição de uma coisa que enaltece, que exalta, né? E de repente dizer fulano é um saco, com essa cara, com esse tom, é o suficiente para diminuí-la. Né? Sem dúvida, sem dúvida. E o professor Bertoli, o senhor fala palavrão? O senhor costuma não falar, costuma evitar? Eu falo pouco palavrão. Fala pouco? Minha educação não permite. Ah, não? Por quê? Qual é a relação entre educação e palavrão, eventualmente? Porque a sociedade, ela criou uma série de palavras, elegeu uma série de palavras como interditas. Essas palavras, ao serem recitadas, jogam o indivíduo, remete o indivíduo para um outro campo, que é o campo da falta de educação, da falta de sociabilidade, da agressividade. E toda a sociedade faz isso. Entendo. E você, Sandra, você costuma falar palavrão? E em quais situações você fala palavrão? Não tenho hábito também de falar palavrões, não. Acredito assim, me expresso muito. Talvez, né? Estou tentando aqui lembrar, né? Quando eu derrubo alguma coisa, quando eu bato o dedo, né? Eu acho que sai um saco, que droga, né? Mas eu não tenho o hábito de falar palavrão, não. Acho que não consigo agora me recordar. Mas também concordo com o professor. Eu acredito, né, que seja desde pequeno, acho que vem aí da primeira infância, vem da segunda infância, acho que coisas que você vai ouvindo, né? Não vem do meio que eu ouvia palavrões, mas eu também acredito que um pouco seja da criança, né? Uhum. Tem criança que ouve uma vez só e já verbaliza em seguida. Tem crianças que convivem no meio de pessoas que falam palavrões e ela não repete. E assim, a função do palavrão, também eu acho que é importante, pensando na escola, às vezes as crianças, ao falarem palavrão,
conseguem um espaço e uma atenção, e essa função aumenta demais a intensidade disso. Né? Não sei se você tem casos na escola, mas crianças que falam repetidamente, né? Caralho, 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 caralho. E aí a professora vem, a diretora vem, a coordenadora vem, aí chama a psicóloga da criança, aí vem a mãe. E esse comportamento vai aumentando de frequência. Então, assim, além da questão cultural, tem a questão psicológica. Qual a função, o que eu consigo, né? Que tipo de atenção eu consigo, o que eu consigo transformar, destruir com esse comportamento. Dependendo do momento em que a criança está precisando expressar um desagrado, às vezes tem essa conotação também. Né? Maura, você tocou num ponto essencial. Você disse questão cultural. Eu acho que vou jogar a bola muito mais para o antropólogo agora. Eu acho. Bertolli, questão cultural. O que define um palavrão e como esse palavrão é importante para a gente se inserir em um meio social, para a gente se inserir em grupos até da sociedade? Bom, a gente não pode pensar cultural, mas talvez seja melhor pensar socialmente. Os grupos sociais, para se distinguirem, ou evitam palavras ou denigrem o outro grupo. Por exemplo, nós temos um conjunto de palavras que já pertenceram à elite. Os grandes palavrões que nós utilizamos, filho da puta, vai tomar no cu, vai se fuder, na verdade surgiram na Idade Média, surgiram dentro do princípio religioso, foram os católicos que criaram, que vai tomar no cu. Quem é que praticava sexo anal? As bruxas. Com quem? O diabo. Filho da puta, isso é tua mãe, não é? Você é de uma estirpe, começando pela tua mãe no mínimo, que não está ligada a Deus. Está ligada a outra, aquela que é ligada ao demônio. Então, todos esses palavrões eram, vamos dizer, consumidos por uma elite e não era palavrão. No desenvolvimento da cultura brasileira, nós vamos observar que palavras que foram proibidas para a elite ficaram para o povo, para as ditas classes subalternas. Então, nós vamos ver que um conjunto de palavrões que nós consideramos palavrões, outros grupos não veem como palavrão. Exemplo típico. Fazendo pesquisa na Santa Casa de São Paulo, no DOD, Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, tinha um grande problema. Você tinha um grupo de alunas, médicas, medicandas, e que não queriam falar palavrão. Mas, quando a Santa Casa ia atender os grupos mais pobres da sociedade, não adiantava falar vagina, perereca, mil coisas, só conheciam a palavra buceta. E como nós criamos um preconceito muito grande em relação a essa palavra. Então, havia uma discussão muito grande, a qual eu participava, que é como eu, filha da classe média, das elites, médica ou próxima disso, usar o termo buceta. Porque para o outro não é palavrão. Então, muitas vezes para o outro, se você falar vagina, perseguida, sei lá, o qual... Nós compreendíamos. Então, era palavrão para nós, mas não era para o outro. Como uma série de palavras, né, que continuam sendo utilizadas por grupos, por exemplo, caralho. Né? Inicialmente se usava caralho, o que era? Era ácido do navio. Né? Então depois ficou os grupos pela similaridade, que acontece em todas as culturas, não se fala mais. Né? E como palavras que tinham vários sentidos, porrada, bater na porta, buceta, era pequena bolsa, etc., etc., nós excluímos. E isso depende do período. Eu me lembro, final dos anos 60, eu no ginasial, um aluno suspenso 3 dias porque falou camisinha. Então, como que aquilo era um palavrão, uma coisa horrível, como um pré-adolescente. Hoje, um pré-adolescente que não fala hoje camisinha fala assim, pedagógico, né? Então, e é um projeto pedagógico, você tem né? A orientação educacional sexual no colégio. Pois é. Agora, é interessante como muitos nossos palavrões são pautados pela sexualidade. Né? E em outras culturas, claro que sempre há. Mas, por exemplo, em russo, minha mãe é russa, um dos piores palavrões que você pode falar é judeu. Então, eu brinquei aquela primeira resposta, eu sou um cara, vocês sabem, sou meu aluno, eu falo muito palavrão, mas depois de todos os palavrões que minha mãe fala, a gente sempre falou, ela, seu
Você é um judeu, que é o maior e é considerado palavrão, não é só agressividade. A grande arma. Então, aí você tem os preconceitos raciais, étnicos, né? Você tem uma série de elementos. Mas, acima de tudo, eu penso palavrão como um controle das elites em se distinguir. Então, nós evitamos esses termos para dizer o outro que é tosco, o outro que não merece ter certos benefícios sociais. Eles são selvagens e, portanto, falam palavrões. Entendi. Bom, agora fazendo uma pergunta mais da área da psicologia para Maura, por que nós falamos palavrão? Existem várias vertentes de pesquisa, né? A neurociência explica, do ponto de vista cerebral, dizendo que os palavrões eles surgem do sistema límbico, que é ligado às emoções, diferente do pensamento comum, da consciência, que acontece, são processados no neocórtex. Particularmente conheço pouco a respeito, né? Eu acho que a neurociência tem a sua suma importância, mas eu considero muito mais os modelos, a história de vida, por entender que uma criança, por exemplo, ela nasce uma esponja mesmo, né? E ela não faz parte da linguagem dela uma série de coisas. Como a gente precisa ensinar o que é saudade, o que é medo, o que é choro, o que é sensibilidade. Uma criança não nasce com esse repertório, ela não tem essa linguagem. E aí ela precisa aprender, como qualquer palavra. Então, eu acho que a questão do ambiente, né, os modelos, a possibilidade de entender, de ouvir pela primeira vez uma palavra, e características da criança. Tem crianças que são mais impulsivas, mais agressivas, né? E aí vem essa questão da função do palavrão. Se eu quero agredir alguém, eu entendo que isso é uma arma. Se eu quero agredir minha mãe, eu sei que ela se irrita. Então, existem uma série de aspectos envolvidos com isso. Então, eu sempre dou esse exemplo para as mães, porque eu acho que é interessante assim. A mãe fala, nossa, mas ele fala palavrão, eu fico louca. Mãe, o que você estava fazendo quando ele estava assistindo TV? Aí eu estava estudando. E o que você fez quando ele falou palavrão? Eu levantei e fui conversar com ele. Conversei, expliquei que ele não pode, né? Veja só, você acha que puniu, mas foi o único momento em que você olhou para ele, segurou na mão, falou, explicou, fez um suco, fez um sermão, né? Então, existe essa função também. Então, o palavrão, uma série de aspectos podem interferir, né? A neurociência avalia e considera essa questão neurológica, do cérebro, na verdade. Mas eu me atento mais para a questão cultural, de modelos, de características de impulso, de agressividade. Eu acho que é isso. Eu acredito que, assim como você, Maura, a Sandra também trate, ou já tratou de várias crianças, assim, conversou mesmo, enfim, em clínicas. Sandra, como que os pais hoje, a gente vai tratar da criança precisamente nos próximos blocos, mas já que a Maura, eu vou pegar o gancho dela, como que os pais eventualmente tratam dos filhos que falam palavrão? Como que os pais agem a partir do momento que o filho fala um palavrão? Porque a Maura mesmo citou uma coisa interessante pra gente em conversa, que a filha dela acabou falando uma palavra que ficou como, digamos, o palavrão dela, que no caso não é uma palavra até inocente, que meleca. Meleca, justamente. E pra ela, pra criança, a meleca teve um sentido de palavrão, ou seja, carregou uma carga de sentido grande. Quando a criança passa a falar um palavrão que os adultos falam, como que os adultos avaliam, na realidade, o espelho deles mesmos na criança? Só um momentinho. A nossa produção aqui está falando que a gente tem que fazer um rápido intervalo, então essa resposta a gente tem daqui a pouquinho. Você expressa, né? Sim, por isso que a gente usa. Acho muito feio, porque se eu pretendo ensinar os meus filhos, as novas gerações, a não falar a palavra. Porque se eu acho uma coisa feia, como que eu vou assistir e achar legal, entendeu? Porque é feio. Mas acontece, de ser explosivo e você eliminar toda essa dor do dedinho no puta que pariu. Olha, se fosse da minha família, eu iria alertar, falando que isso daí não se fala, tal, ou então falar para a mãe da criança. Mas se não for da minha família, eu ia deixar para os pais deles corrigir. Aí eu falo assim, então, eu quero que você pare com isso, aí é coisa feia, é coisa do mal.
isso daí é coisa feia. Tem que agir de outro jeito, sabe? Mostrar pra eles que age não é de palavrão, de outro jeito. Essa criança, eu acho que é impossível de falar, né? Porque começa às vezes a falar lá de casa. Às vezes o pai fala uma coisa, o outro ele aprende e tal, fala, a mãe acha ruim e tal. Mas o palavrão geralmente é uma coisa de agressividade. Porque às vezes uma criança tem raiva do outro, já xinga de todo mundo. E fala para tomar em tal lugar. É assim, tá? Eu chamo a atenção dos meus filhos constantemente. Voltamos agora com o programa O Resto é Conversa, e eu fiz uma pergunta no outro bloco, de deixa assim para Sandra, talvez ela teve um tempo para pensar. E aí, Sandra, como é que o adulto avalia esse espelho de realidade numa criança? Como você mesmo disse, um espelho, né? Mas geralmente quando precisa orientar o pai, né, olha, né, seu filho disse um palavrão que ofendeu, né, eu acho que isso é extremamente importante. No ambiente escolar, né, independente de alguns costumes, sempre a gente tem que tratar no coletivo. Então, é costume na família. Você imagina, eu tenho centenas de famílias, cada família tem seu hábito, tem sua filosofia, né, mas a escola é um coletivo. Então, a partir do momento que ele magoou o outro, né, foi um palavrão. Pode ser que meleca, né, o amiguinho não se sentiu ofendido, então não tem o porquê ele ser orientado. A partir do momento que falou meleca, o amiguinho começou a chorar, ou disse, professora, né, ele me xingou, né, aí talvez a gente tenha que orientar, né, claro, né, sem nenhum julgamento, e o pai só é chamado, né, realmente se aconteceu de várias vezes de ofender o amigo, né. E os pais se comportam assim, né, qual que é, né, a orientação do colégio. Então, realmente, né, eu já conversei com meu filho, ele pode estar ouvindo em casa a minha expressão de raiva, mas ele vai entender que no ambiente escolar, no coletivo, né, ele não pode estar pronunciando essa palavra, né. Realmente funciona muito bem. Isso depende das faixas etárias, né. Se a gente fosse no Fundamental 2, exemplo, né, que é do 8, né, uma criança de 8 anos a 13 anos, né, ela consegue até te dar um feedback. Se for no infantil, né, realmente ela só vai ser orientada, não pode estar repetindo. Então, por favor, olha, o amiguinho ficou triste, não fala mais, né. Então, né, mas os pais, assim, né, se comportam muito bem, né, evita, assim, em casa, principalmente por causa da idade, se é na infância, né, vai ter que se policiar um pouco lá em casa, porque a criança irá repetir. Assim como, às vezes, a família mesmo fala, olha, Sandra, é culpa minha, porque, né, sou eu que falo em casa. Eu costumo falar, não é culpa, né? Seu filho repetia. Olha, em compensação, tenho um filho mais velho, eu sempre falava essa expressão, essa gíria, esse palavrão em casa, ele nunca verbalizou, né? Então, realmente, se a criança está verbalizando, o pai, naqueles momentos, vai estar evitando. Tá? Sandra, mas e quando, por exemplo, o palavrão, a criança fala o palavrão, mas como uma válvula de escape, né? Eu sei que você citou o caso da filha da Maura que falou meleca, mas ela fala um palavrão muito mais, digamos, ofensivo. No caso, falou um puta que pariu, vai tomar no cu, como uma maneira de válvula de escape. E não para ofender o coleguinha. Como é que se dá essa relação? Eu falo isso até porque quando eu era criança, eu lembro que eu emiti um caralho e foi como uma válvula de escape, e minha mãe na hora veio chamar minha atenção e falar, não, você não pode falar isso. Mas não foi pro outro, foi quando você derrubou um copo. Foi, era alguma coisa que eu tinha feito, acho que eu mudei errado, eu tava assistindo um canal e sem querer, sabe quando você aperta o controle e vai para outro canal? E eu falei, caralho. E nisso minha mãe já ficou brava comigo. Eu acho que sem os palavrões talvez nós enlouqueceríamos, sinceramente, por uma sensação de carga de sentido mesmo. Eu acho que todo adulto, criança nem tanto, porque talvez ela não tenha essa consciência do que é um palavrão. Que nós temos, nós adultos, né? Todos nós adultos. Agora, eu acho que nós enlouqueceríamos. Agora, nesse caso, você pode responder se foi só um comentário pontual. Não, mas por isso que é importante, né? A escola, né? A direção, né? Ou a coordenação, a própria professora, geralmente é professora mesmo, porque está em sala de aula, não emitir nenhum julgamento, né? Porque principalmente quando ela perguntar para a criança assim, né? Nossa, né? Por que você falou isso? O que você quis dizer? Né? Ela vai estar falando, não, professora, eu estou com raiva, eu estou com medo. Ela vai explicar, olha, né? Mas no coletivo, pro amigo, né? Não fala dessa maneira. Por quê? Eu acho que a palavra-chave é o seguinte, principalmente no ambiente escolar. O que é brincadeira e o que deixa de ser brincadeira? Quando você magoou o outro. Né? A partir do momento que o outro amiguinho está lá chorando, então você extravasou
né, a sua raiva. Aí você pode ter gerado a tristeza no outro, então o outro sentimento. Né? E aí cabe perfeitamente no ambiente escolar, né, aonde vai, né, o respeito, a sua liberdade, então não faça para o outro. Então, acho que, né, geralmente é assim que nós trabalhamos. O outro estava triste, o outro magoou. Também é um outro sentimento, né? Você extravasou o seu e criou o outro. Né? Então a gente sempre imagina, e acabou, né? Acabou de acontecer, amanhã é outro dia, vamos para o parque agora, né? E realmente o coletivo, como toda criança. Aconteceu essa cena no lanche, dá 2 minutos, eles estão brincando novamente, tudo junto. E o caso, tem até um caso traumático que normalmente, acho que antigamente fazia isso, quando a criança falava um palavrão, pegava a criança, levava ela na pia, pegava e passava sabão, né? Não, mas não. Por isso assim, no geral, até, né, por orientação, acho que todo mundo, né, da equipe hoje, né, da educação, nunca se faz o julgamento. Né, moral dessa maneira, né? Então você não é, né? Você fez isso, né? Você magoou o outro. Então geralmente é assim que nós trabalhamos e a orientação para os alunos também, para a criança, ele é um ser em desenvolvimento. Né? Ô Bertoli, você dá aula para adultos já, né? Você já presenciou algo ou tem algum adulto que você dê aula que tenha passado por uma experiência traumática e não fala ou tem trauma ou enfim? Como eu diria, primeiramente, a gente não pode só pensar o palavrão como coisa ruim. Exato. Então, a cultura formal sempre coloca, ela traumatiza a criança, ofende o adulto. A gente tem funções sociais do palavrão. Você tem a interjeição. Quantas pessoas falam, porra, caralho, porque chutou alguma coisa? Então, e por outro lado, eu penso o palavrão também, inclusive em criança, como forma de defesa. Ele fala, não, muitas vezes você está em situações conflituosas e o palavrão, ele é um mediador da discussão. Claro que a cultura oficial, ou a educação, formal, vamos dizer, formal, ela estabelece um padrão, não podemos falar. Mas ela concorre com uma cultura informal que inclusive está na mídia, com o número de palavrões. Assiste na internet Que Biloco, ou programas os mais variados possíveis na televisão. Então, na verdade, é de se pensar o quanto que essa cultura formal, ela estabelece um parâmetro oficial que vai chegar todo mundo e falar, eu não falo palavrão. Né? Agora, por outro lado, como que você tem um outro, ou uma outra, vamos dizer, ritmo cultural subterrâneo, onde todos nós falamos palavrão, muitas vezes nós criamos o palavrão. Tem gente que vai falar meleca, né? Vai ver mesmo adulto. Agora, realmente, você tem indivíduos cuja educação não permite que a pessoa ouça palavrão. Ela se sente agredida, ofendida. Agora, também você cria todo um parâmetro que a cultura, ela é a calma, é a paz, é o respeito. Tudo bem, nós concordamos, mas na prática isso não acontece. Numa sala de aula, professor desrespeita aluno, aluno desrespeita professor. O Bertoli, você até citou o caso da mídia, então a gente vai ter que fazer uma pausinha e no próximo bloco a gente vai falar a questão da mídia e a relação da mídia com palavrão, tá? Então não sai daí, a gente já volta. Agora, na minha casa, não tem nada de jeito de palavrão, de sexo, deu de balandragem, mas não aceita. Eu acho que não é necessário, porque a televisão é um veículo que atinge muita gente, criança, adulto, velhos, né, idosos. Então eu acho que tem outras formas de se expressar, a não ser com palavrão. Eu acho feio mesmo, né? Fica feio para um filme e tal, mas eu acho que é da modernidade hoje, o palavrão faz parte. Voltamos com mais um bloco, o último bloco do Resto é Conversa. Eu vou direcionar a pergunta agora, já que a gente está falando de mídia, ao antropólogo da comunicação. Bertoli, por favor, me diga uma coisa. O senhor gosta de televisão? Gosto, assisto. Gosta bastante. Professor, eu, pelo menos, o pouco que eu assisto televisão, eu gostaria de assistir muito mais, porque eu gosto muito de televisão, o pouco que eu assisto, eu não vejo
divulgação, assim, propagação de palavrões. Talvez por uma preocupação social em não educar a população a falar palavrão. Sobretudo em novelas. Novelas dificilmente eu vejo. Agora tem uma nova onda de contra o preconceito, novelas, autores contra o preconceito, mas eu não vejo tanta a divulgação de palavrões e, sobretudo, regionalismo. A mídia, sobretudo a televisão, a internet nem tanto, mas sobretudo a televisão, ela estabelece um tabu para com o palavrão? Olha, na verdade, a mídia, quando ela se constrói no Brasil, estou falando do rádio, da televisão e mesmo do jornal, ela vai, acima de tudo, refletir os interesses das classes médias, da burguesia, dos donos do poder. Portanto, ela vai eliminar palavrões. Nós vamos observar, mesmo na literatura, nós pegamos traduções assinadas pelo Nelson Rodrigues, de best-seller americanos, que simplesmente ele tirava todos os palavrões. Trocava. Nós vemos dublagem de filmes que também substituem o filho da puta por filho da mãe, e mil outros palavrões, vamos dizer assim, típicos da cultura americana que eles são evitados. Foi efetivamente com a contracultura no final dos anos 60 e sobretudo, então não é mais nem contracultura, mas as consequências da contracultura, que pouco a pouco foi admitido o palavrão na televisão, enquanto que no cinema, que sempre foi mostrado algo, mesmo que popular, mas para um público mais específico, o palavrão sempre esteve presente. Nos anos mais recentes, eu digo, na época da abertura política, nós vamos observar o quê? Começa a aparecer um outro palavrão, como, por exemplo, bosta. Então aí já apareceu. E pouco a pouco nós vamos vendo, sendo incorporado à mídia, termos que até então eram excluídos, como bunda, um outro caralho. E você vê que está ligado à classe social. Porque os canais abertos, eles são pensados como canais feitos para a plebe. Enquanto que os canais acabam, os canais fechados, eles têm muito mais palavrão. Então, o que significa isso? Pressupõe-se que um grupo mais de elite está nos canais a cabo. E daí nós temos mais palavrões. A internet sobrou como um espaço hoje, vamos dizer, uma ilha onde o palavrão é possível. Vejo-se tanto que alguns programas que surgem na internet, que vão para a televisão, perdem o sentido. Por quê? Porque desaparece o palavrão. O palavrão, insisto, ele se constitui não só numa estratégia agressiva, mas uma estratégia de comunicação ampla. E efetiva, né? A televisão está perdendo muito da possibilidade de comunicação por não usar palavrão. É uma forma de comunicação efetiva também, né? Efetiva. Até porque nós precisamos preservar o regionalismo também, porque em vários lugares, se eu falar algo, aqui pode ser palavrão, em outro lugar não. Não, o que apareceu agora, teve o jogo Botafogo, não sei se vocês viram, o Theo José na Bandeirantes, o goleiro saiu de uma forma estrabanada e o Theo José falou caralho. Então ficou um fato a ser destacado porque ele falou caralho na saída do goleiro. Isso ainda mostra a raridade, né, do palavrão na mídia. Eu vou direcionar agora uma pergunta à Maura, precisamente. Maura, a gente vê, eu sei que você é da psicologia comportamental, agora, o comportamento da mídia nesse sentido do palavrão, como que isso pode afetar a pessoa, afetar para o lado bom, para o lado ruim, tá? A pessoa, o fato de estabelecer um tabu. E como a internet, por exemplo, tem uma veiculação, digamos assim, de palavrão muito relacionada ao humor, né? Sempre relacionado ao humor, sabe? Eu nunca vi textos formais com palavrões, certo? Até como forma de expressão, certo? Então, como que a gente pode associar isso? Como a gente pode explicar isso? A relação do humor, comportamento e palavrão? Eu acho o seguinte, eu acho que tudo que atinge um aspecto social, né, esbarra em tabus e valores que são sociais. A gente tem algumas coisas que são consideradas comportamentos bons, comportamentos ruins, né? Isso dentro de uma estrutura, talvez de uma rigidez até, que censura, que organiza o mundo, vamos dizer assim. E aí a televisão, como atende a diversas camadas da população, existem os anunciantes, existem os produtos, né? Como que eu coloco numa novela um palavrão considerado horroroso e eu tenho anunciantes que não
combinam com esse contexto, né? Então, assim, eu acho que essa questão, eu não sei, acho que eu dei uma viajada na verdade. Essa questão Fica à vontade. do que controla esse cuidado, eu acho que tem um pouco a ver com isso. Agora, as pessoas, né? O que faz com que as pessoas, que interferência elas têm nesse espaço? Eu acho que o palavrão, o que o professor acabou de falar, ele tem, muitas vezes ele diz o que é indizível, né? É uma forma de expressar uma emoção, uma sensação, uma intensidade que é difícil dizer de outro jeito. Como a gente estava conversando nos bastidores, né? Por exemplo, dizer, nossa, eu amo aquela garota pra cacete, né? Seria como dizer, eu amo aquela garota como eu nunca amei ninguém antes. Como eu não consigo suportar essa sensação de tão grande que é. E aí o pra cacete vem nesse sentido. Dentro de uma cultura que não fala palavrão e acha horroroso isso, e não entende a função disso, pode ser um comportamento recriminável, né? Mas dentro de um grupo de jovens que fala palavrão, facilmente compreendido, né? E aí eu acho que o humor se encaixa nisso, essa liberdade de dizer qualquer coisa. Tem aquele programa Porta dos Fundos, né? Que fala muito palavrão e eles estão em alta, né? Eu acho que é o que todo mundo queria dizer, é o que todo mundo queria falar, e eles conseguem fazer isso com essa liberdade. Então eu acho que assim, o professor falou a respeito da defesa da criança, né? Dela saber se defender. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para ensinar, né? Ninguém precisa viver gritando pela rua, falando palavrões. Mas de também não potencializar demais isso, porque a gente tem muitas crianças que, por serem muito cuidadas nesse sentido, valorizam demais. Aí o amigo vira e fala, mostra o dedo. Mostrou o dedo pra mim, acaba o mundo, vem a mãe, vem o pai. E aí você fala, não, é só um dedo. Ele mostrou um dedo, o que esse dedo significa? Né? A gente sabe da relação do dedo, do pênis, enfim. Né? Mas que pode ser minimizado. Né, o dedo, né? Para crianças, só mas foi que eu acho que dedo. pode ser minimizado também. Porque às vezes a criança precisa se defender e dizer, vai a merda. Né? Numa situação de extrema em que ele está sendo muito judiado, vamos dizer assim. Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio, um cuidado, que não seja a única forma de expressão, né? Você citou um ponto, quando você estava falando, a respeito de que a pessoa, ela vê no outro, né, o fato dela falar palavrão, ela está falando aquilo que eu gostaria de falar. Isso potencializa, no caso, o riso, né? Eu vejo, assim, peça de teatro, às vezes você está assistindo uma peça, falou filha da puta, todo mundo dá risada. Tipo, até então ninguém estava rindo, mas só foi o fato do ator falar um filho da puta que todo mundo riu. Então, essa função também do outro falar o palavrão, e não eu, é a mesma coisa. Tipo, ele tá falando o que eu quero dizer, mas não sou eu que estou dizendo. Exato. Porque eu aprendi que é feio. Exato. E até jogando para você, Sandra, a questão do Porta dos Fundos, acredito que você lide com jovens, assim posso chamar de jovens, que tem o Porta dos Fundos como companheiro toda quinta, toda segunda, quando eles divulgam um novo vídeo. Isso. E é permeado por aquilo que nós chamamos de palavrão, né? Nesse sentido, como que a mídia, por exemplo, pode influenciar na educação, precisamente, questão do palavrão ou não, para o bem ou para o mal? Mas essa faixa etária, né, eles já estão naquele grupo. Então, o grupo está se identificando. Todos eles estão assistindo, eles estão se comunicando com os palavrões. Uhum. Então, eles estão rindo do outro, eles estão, né, felizes com palavrões. Ninguém está se ofendendo, ninguém está ofendendo o outro. Né? Então, aí não tem nem a interferência. Né? Acredito, acho que a gente estava comentando, então, o que você interfere? Por que você vai defender se ninguém está triste? Por que você vai, né? Não, nós não estamos aí para engessar ninguém. Agora, com certeza, né? Eles representam, você até ouve, fala assim, já sei que o programa ontem falou isso, né? E de uma forma bem de bacana, assim, então, ele é o cara, né? Ele está podendo, né? Então, se ele é o cara hoje, eu, então, né, sou mais ou menos, porque eu estou dizendo igual. E, né, é onde que dá certo com as meninas, né, né? E você percebe, né, que assistem, né, para se identificar na escola, para ser o popular, né, e às vezes muda. Aquele que era totalmente tímido, aí de repente começou a falar que está todo mundo dizendo, né, olha, né, aquela menina até olhou para mim hoje. Integração e identidade. Influencia muito, muito. Assim, você percebe comportamental.
né? Que é o que a gente consegue perceber aí naquele momento. Enfim, houve-se a comunicação, houve-se a troca, né? Eu diria que no vestiário, por exemplo, depois de uma pelada de futebol, quem não falar futebol, quem não falar palavrão, e no jogo tá de futebol, e no jogo, durante o jogo, e na escola, e é uma escola, na escola é muito curioso, vocês estavam falando isso, né? E eu um dia estava na quadra, né? No jogo assim, né? Era o jogo, né? Lá da escolinha, do futebol, e era um palavrão atrás do outro, palavrão atrás do outro, palavrão atrás do outro. Eu falei assim, professor, né? Mas é assim, ele falou assim, olha, Sandra, né, no futebol, e olha que eu sou técnico também, né? Faz parte do ritual. E só que era muito engraçado, porque assim, além de você ouvir o palavrão, mudava assim a expressão, não era só. Porque isso que está me falando do programa, e realmente a gente, né, vivencia, né, na saída, mas está todo mundo verbalizando palavrão, né, e o outro, né, está sorrindo e está batendo nas costas, você não vê nenhuma expressão negativa. E no futebol, né, além de falar o palavrão pela mesma equipe, você percebe que o olho está diferente, né, ele está assim, né, ele está xingando, ele está assim, falando, nossa, aí acaba, apita. Né? É como se nada tivesse acontecido. Né? Aí ele falou assim, olha, no futebol, Sandra, exatamente assim, entendeu? Se não xinga, parece que não é futebol. Ele se comunica só, né, com os palavrões, mas acaba. Pitou, acabou o jogo, né? E acabou os palavrões. Muito engraçado, então. Eu acho que é a função social do palavrão, né? Acho que algumas características. Então, naquele momento, sem dúvida, o palavrão é a comunicação. Nosso tempo está acabando, eu sei, né, que nosso tempo está acabando. Só gostaria de perguntar uma coisa que eu deveria, para os três, que eu deveria perguntar no começo. Por que palavrão? Por que é uma palavra grande, palavrão? Alguém tem alguma noção? Alguém chuta algum... Bom, na verdade, o termo palavrão ele surgiu já no século XX. Né? Assim, então, não se utilizava. Falavam-se palavras proibidas, etc, etc. Foi por volta dos anos 20 e 30 que o termo palavrão aparece. Ele aparece exatamente nisso. Uma palavra que tem um significado avassalador. Né? Um significado maior. Por isso que existem algumas explicações, eu vi em algum lugar, nem sei se mesmo nesse livro. Agora, eu só queria reiterar o quanto que é o perigoso o uso social da linguagem, como nós colocamos, né? E os purismos que chegam. Eu me lembrei agora, isso eu tenho que falar, nos anos 70, ainda dando aula num colégio de elite religioso, eu falei seio da terra e uma freira, a diretora me chamou na secretária de diretoria, não podia falar para pessoal de 7ª, 8ª série seio da terra. Né? Então, aí eu falei, ô irmão, pode falar teta da terra? Como você chega num ponto de purismo, isso é de domínio, que a linguagem, o que é dito e não dito, também se transforma numa forma de domínio social sobre os outros. Numa briga, se um adulto falar palavrão, já perdeu a razão. Sempre é o outro. Uma briga, um conflito. Né? Entendi. Bom, nosso programa está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui com a gente. Eu gostaria de conversar mais, fazer um monte de perguntas, mas o nosso tempo é curto, então a gente vai terminando por aqui. Espero vocês no nosso próximo programa, com mais um assunto, com mais um debate a ser refletido por todos nós. Muito obrigado por assistir. Seus porras, se ninguém gostou, vai tomar no cu. É isso aí. Obrigado, gente. Tchau.